sal, do óleo, do mel, das lágrimas e do vinho. Salve Maria. Primeiro, é uma grande alegria, porque eu posso dizer sem medo que foi vontade de Nossa Senhora estar aqui. Porque vocês devem ter visto que essa semana ainda mudou novamente a lei da aviação e está impossível entrar dentro da aeronave com um objeto do tamanho que é Nossa Senhora. Vocês viram o tamanho da mala? Eu sou alto e tenho que fazer força para carregá-la, então ela não dá nem no peso e nem na medida. Então, de qualquer maneira ela seria barrada, como de fato foi, mas ela deu o seu jeito e está aqui. Essa imagem milagrosa, nós estamos hoje aqui tendo a oportunidade de estar diante de uma das imagens que teve no mundo o fenômeno das lacrimações, mas que a única que se tem notícia que há 26 anos verte o mel, o óleo, as lágrimas, o sal e extraordinariamente o vinho. Essa imagem foi comprada em Portugal por uma senhora chamada Dona Rosa, que morava vizinha daquela que é a dona dessa imagem, que é a senhora Lília. Essa Dona Rosa era uma portuguesa, ela dividia o ano dela entre Brasil e Portugal, porque ela cultivava vinha em Portugal. Numa dessas idas e vindas, ela quis trazer um presente para Lília e foi numa loja escolher a imagem. Dentre as dezenas de imagens que tinha lá, ela quis comprar essa. O que já não é comum, quando alguém diz assim, olha, eu vou trazer uma lembrança de Fátima, o que a gente espera? Uma imagenzinha, um terço. Ela chega lá no dia 20 de outubro de 1991 com essa imagem. Deu de presente para a Lília, lá ela ficou num altarzinho e permaneceu. Quando quase 2 anos passados, no dia 13 de maio de 1993, ela verteu lágrimas pela primeira vez, muita lágrima. Então a Lília chegou e em casa tinha uma poça d'água no chão, de frente da imagem, e ela pensou que a empregada tivesse lavado a imagem, porque a empregada não era católica. Ela disse, olha, eu já disse a ti que não pode lavar a imagem, que é de gesso, muito frágil, estraga. Ela disse, não, ela está assim, soltando esse líquido, quanto mais seca, mais ela solta. Aí então chamou-se o pároco da cidade Mirassol, onde fica essa imagem. É no interior de São Paulo, uma cidade bem pequena, o padre conheceu, tem 50 mil habitantes. Então chamou o padre, na época o padre João Carta, levou ela para a matriz, ela permaneceu lá, foi avisado o senhor bispo que montou uma comissão para acompanhar essa imagem. Nessa comissão estava o próprio padre João Carta, o pároco, estava o servo de Deus, Monsenhor Ângelo Agione, que talvez vocês tenham ouvido falar, porque passou-se muita reportagem sobre ele na TV Canção Nova, na TV Aparecida, etc., porque é um servo de Deus lá da nossa diocese, que quando foi fazer a exumação, por causa do processo, o coração dele está intacto. Ele estava nessa comissão e tinha mais 2 padres. A imagem permaneceu na paróquia. Passado 1 ano que estava lá sendo acompanhada, no dia 13 de maio novamente, só que agora de 94, durante a missa da manhã, ela verteu sal pela primeira vez. Muito sal, ficou toda coberta de sal. Depois, no mesmo mês de ano, 22 de maio de 94, ela verteu mel pela primeira vez. E no dia 27 de maio de 94, ela verteu o óleo pela primeira vez. Passado algum tempo, ela teve com o Frei Damião de Bozano. E o Frei disse assim, leve ela na igreja, que ela vai verter um elemento que até hoje não verteu. Foi no dia 13 de outubro de 97, festa da última aparição. Ela verteu vinho
estando na matriz durante as 1000 Ave-Marias. Esse processo que ela permaneceu na matriz sendo estudada, algumas vezes o bispo mandou fechar, outras vezes o bispo deixou o povo ver, e ficou essa comissão. Depois ela foi enviada para a Unicamp, a Universidade de Campinas, para ser analisada. O bispo pediu que os cientistas que fossem estudar não fossem católicos, foi uma exigência dele. Então, no corpo de cientista não era católico. Depois, terminados os estudos científicos, que foi dado como um fenômeno milagroso, porque não tem uma explicação plausível para isso, foi analisado cada elemento separadamente. Então, o mel que ela verte, das abelhas catalogadas que se tem notícia até hoje, nenhuma abelha produz o mel que ela produz, e no entanto é mel. O sal é puríssimo, nenhuma salina, nenhum dos mares tem esse sal, assim como o azeite e também como as lágrimas. As lágrimas dela têm os mesmos componentes da lágrima humana. Depois, terminados os estudos lá, importante dizer, durante esse estudo, ela foi perfurada várias vezes, passou-se uma câmera, foi filmada por dentro. Ela é de gesso e oca. De gesso e oca. Muito frágil, basta ver que a mãozinha está toda quebrada, porque não aguenta as viagens. Por mais zelo que a gente tenha, é muito difícil. Então, terminado lá, ela foi para uma outra área da ciência, que é a parapsicologia. Ela foi estudada pelo Instituto do Padre Quevedo, conhecido por todos. Padre Quevedo chegou a estar com ela, e alguns outros parapsicólogos, e ainda tem um que acompanha até hoje, que é o Padre Oscar, é um outro Oscar. E também pela parapsicologia foi dado como fenômeno milagroso, que a palavra técnica é fenômeno supranormal, não há explicação humana. Muito bem, terminado esses estudos, e ela foi então peregrinando, que a Lídia não quis guardar para si essa graça, e Dom José disse, não, pode peregrinar nas paróquias. No começo ela ia muito nas casas, porque naquele fervor levava muito, aí depois ela foi sendo restrita somente às paróquias, às comunidades, etc. Então ela está há 26 anos sendo peregrina. Nesses 26 anos ela foi restaurada 5 vezes, por questão de pintura, etc. Na última vez que tentou fazer a restauração foi agora, em 2017, por causa do centenário das aparições e do tricentenário do encontro da imagem. Quando o ateliê tirou a tinta, que ela era pintada com uma tinta óleo, quando retirou, que já estava saindo tudo, ela estava igual ela está aqui. Ali não tem betume, não tem verniz, não tem tinta alguma. Ela estava dessa cor tal qual como está aqui hoje. Ela permaneceu no ateliê 3 meses, não conseguiu pintar, porque diferente das outras vezes, todas as vezes que se começa a mexer nela, tocar diretamente nela, ela seca. A não ser que seja padre. Nesses 26 anos, todas as vezes que o bispo ou os padres tocam, ela não seca. Todas as vezes que o povo invadiu ou aconteceu de tocar, ela secou. Ficou como uma imagem normal. Muito bem. Não conseguiu pintar porque ela não secou. Não tinha como. Passava a tinta saía, porque ela sempre úmida, desobedecendo aquilo que aconteceu das outras vezes. Nós procuramos então um parapsicólogo que acompanha. Ele disse, ela não quer que pinte. Deixe como está. Então nós obedecemos, ela ficou. Imagina que 24 anos chorando, e todo mundo conhecendo ela como Nossa Senhora de Fátima, toda branquinha. Quando ela chegou assim, até se explicar, foi um choque, né? Mas aí as pessoas foram, reconheceram e assim por diante. Muito bem. Nesses anos todos, os milagres são inúmeros, como vocês estão tendo a experiência aqui, o padre sempre postando, explicando. Todos os locais por onde a gente passa com ela, depois são inúmeros os testemunhos que se vêem. A última viagem que eu fiz com ela antes daqui foi em Cotia, São Paulo, na Grande São Paulo. Lá no santuário eu vi vocês rezando a jaculatória da chama de amor, no final do Glória. Ela esteve lá no santuário da chama de amor.
E lá, uma pessoa, dentre tantos, pediu mel, eu não me lembro, foi dado mel para uma criança que estava na UTI, em coma, já há algum tempo. A tia passou o mel na criança, porque a criança não tinha condição de tomar o mel, e a criança voltou do coma curada instantaneamente, e a criança disse assim: eu vi Nossa Senhora que veio aqui e me deu um mel, e foi esse mel que me curou. Sem saber que a tia tinha passado esse mel, né? Então são as inúmeras graças e milagres. Tem locais que ela chora muito, tem locais que ela chora pouco, tem locais que ela não verte uma gota. Nós estivemos no Pará, lá tivemos que ir de ônibus, foram 34 horas. No caminho, eu fiquei todo ensopado, porque o plástico furou, tive que trocar, porque ela não vai naquela bolsa geralmente. Aquela bolsa foi feita só para vir aqui. E então, eu tive que colocar outro plástico. Quando chegou lá, não tinha uma gota mais. Ela ficou 3 dias em Marabá, sem verter uma gota. Então, a gente nunca sabe que elemento ela vai verter, nem a quantidade, e nem onde. Na quinta-feira nós fomos lá para testar a bolsa. O Fernando fez a bolsa, nós fomos lá testar, ver se ia dar certo a espuma, tudo. Quando eu cheguei, eu assustei, porque a última vez que eu tinha visto ela daquele jeito foi no Pará. Ela estava seca, sem nenhuma gota. O Fernando estava comigo, nada. Eu disse: pronto, eu chego lá com a santa sequinha, o padre vai, você volta atrás, volta a pé com a santa, né? O filho do padre sonhou com a santa seca. E nós fomos pegar ela essa madrugada, era 3 horas da manhã, eu não vi como ela estava, porque desde quinta ela já estava embalada, guardada para viajar para cá. Guardada seca, sem nenhuma gota. E agora vamos ver essa surpresa aí. Mel e óleo também, bastante misturado. Sim. Geralmente ela verte óleo. Dos elementos que ela verte, além do vinho, que é o mais raro, ela verte o óleo, geralmente só na Santa Missa ou na presença de sacerdotes. Raramente dá para contar nos dedos alguma vez que ela verteu óleo que não foi nessas ocasiões. Muito raro. O elemento que ela mais verte é o mel. O que ela mais verte é o mel, né? E o sal, depois as lágrimas e depois o óleo. Tá bem? Alguma dúvida? Como a gente falou, tem alguma associação ao que ela verte, ao que ela quer falar, ou curar, ou se tem alguma relação, se já tem algum estudo em relação a isso? Olha, difícil responder porque essa é um mistério, né? Mas geralmente, quando ela verte, já vimos isso também, quando ela verte uma grande quantidade de óleo, ou tem muitas pessoas doentes, ou tem muitos vocacionados. Quando ela verte o mel, muito mel, a gente observa que são pessoas assim que precisam ser tocadas. Conversão. O sal geralmente é em locais, isso não é regra não, estou dizendo só, né? O sal, às vezes, por exemplo, no sul, essa é uma experiência. Quem já foi fazer missão no sul, sabe disso. O povo do sul, não é só o clima que é frio, não estou dizendo mal, mas é próprio deles, um pouco da... Então, lá no sul, ela não verte muito. Geralmente ela verte sal. Já estivemos algumas vezes lá e geralmente é o sal. E as lágrimas é sempre muito preocupante, porque sempre que ela verte muita lágrima, algo logo acontece. Nós estivemos no Santuário da Chama, ela chorou lágrima o dia inteirinho. Escorria, vinha no queixo, formava gota, pingava. Logo depois aconteceu tudo aquilo que nós vimos no Sri Lanka e tantos outros. Sempre foi assim. Um fato que eu estou lembrando por causa da tua pergunta foi por ocasião da renúncia do Papa Bento XVI.
Naquele dia ela amanheceu todinha, vertendo pelas costas, pela cabeça, pelo corpo todinho, um mel escuro, preto, 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 preto. E ela permaneceu assim o dia todinho. Até que a gente teve a notícia da renúncia de São Paulo. São algumas coisas que vão acontecendo, que pode dar um norte, mas que... Fato é que todos os elementos que ela verte são elementos bíblicos, isso está lá contido na Sagrada Escritura, né? O Monsenhor Ângelo foi diretor espiritual, esse que acompanhou ela, esse servo de Deus, de uma mística chamada Irmã Imaculada Virgens. Já ouviram falar? Ela era uma clarissa italiana, conviveu a vida inteira com um câncer do tamanho de um limão no cérebro, nunca tomou um comprimido, e a doença não fazia nada com ela, mas estava lá. E ela tinha visões de Nosso Senhor, Nossa Senhora, etc. E o Monsenhor Ângelo era o diretor espiritual dela. E ele pediu que ela perguntasse por que dos elementos. E a resposta que ela disse era o seguinte: observe bem. Quando Deus prometeu mel ao povo, foi sempre a terra prometida onde manda leite e mel. Nossa Senhora quer nos dar a terra prometida, que é o céu. Ela quer nos dar o mel que nunca se acaba. Depois ela disse: as lágrimas é sempre a dor do coração dela, preocupada com os filhos que não ouvem a sua mensagem, que não seguem o seu divino Filho, que não se convertem. O sal é porque as pessoas perderam o sabor da sua vida, porque perderam Jesus. Não se vivem mais em estado de graça, por isso a vida não tem mais sabor. Daí tantas desgraças no mundo, disse ela. E o óleo, porque ela quer curar os nossos males. Não somente os males físicos, mas ela disse: o maior dos males é o pecado, que se alastrou. Então é interessante, é uma mística dizendo, é o que ela disse a respeito desses elementos. Depois, só lembrando, encerrando, já falei muito, ela teve com vários servos de Deus e beatos. A irmã Dulce, beata irmã Dulce, tem fotos dela muito bonitas, dela sentadinha no chão, olhando para Nossa Senhora. Frei Damião, como eu disse, Monsenhor Ângelo, servo de Deus Guido Scaffer, também esteve com ela e pôde presenciar este milagre aí. Então, como ela está aqui, nós vimos que ela verteu muito durante a viagem, ela pode, lá no manto, ela tem o rodo pingando, ela pode permanecer, como ela pode secar, à tarde, chorar à noite, e assim vai muito ou pouco, isso não depende. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não sei se falei do seu filho para responder hoje. E foi dessa imagem que o Ricardo, que eu conheci pela internet no início de 2018, que é amigo do Fernando. O Fernando deu a ele um fragmento dessa imagem e o Ricardo, no início, mês de fevereiro de 2018, me mandou esse pedacinho. Em dezembro, eu quis trazer a imagem para a Noite da Gratidão, só que ela foi barrada, tirada do avião, não veio. Foi quando eu tive a ideia, então, de colocar um pedacinho dentro desse relicário, para que ela pudesse instalar, de modo simbólico. Eu ia ter que dizer para o povo, que estava na expectativa de que ela vinha. Então eu estava até lá na casa da Rosa, e à tarde, antes de ir para o Paulo Sarazate, e tive essa ideia de colocar aqui dentro do relicário. A Rosa até depois me disse: o pai está ficando doido, né? Mas era a forma que eu tinha de dizer para o povo: a imagem não veio, mas tem um pedacinho dela aqui e tal. Isso foi no dia 6 de dezembro. No dia 7 eu viajei para Paraíba para celebrar os 90 anos do meu pai. E no dia 8, dia de Nossa Senhora da Conceição, sábado pela manhã, quando eu acordei, um pedacinho estava banhado de óleo, de mel. Eu fiquei muito assustado, né? Foi uma coisa que me chocou muito, porque eu jamais imaginaria que desse pedacinho pudesse também sair o mel. Imediatamente eu até mandei uma mensagem para a Rosa e mostrei, tirei foto, filmei.
O fenômeno aconteceu no dia 8, aconteceu no dia 9, aconteceu no dia 10 de dezembro, aconteceu no dia 11, que era aniversário do meu pai. E aí eu pensei, no dia 12, dia da Nossa Senhora de Guadalupe, pronto, aí vai acontecer muito. Rezei, celebrei, tudo, vim da Paraíba, não aconteceu nada no dia da Nossa Senhora de Guadalupe. No dia 13, eu estava na Serra da Ibiapaba, lá no São Benedito, no encontro do Padre Reginaldo no Santuário de Fátima. Então eu imaginei que lá iria acontecer, porque era o santuário. Falei com o Padre Reginaldo, queria ver, não aconteceu nada. No dia 14, a gente estava lá em Sobral, o Padre Reginaldo, num evento que nós fazemos na Esperança, e durante a missa, na hora da homilia, começou a verter mais uma vez o mel. Mostrei com o Padre Reginaldo, ele também foi impressionado, porque você vê um pedacinho vertendo. Depois aconteceu no dia da ordenação dos diáconos na catedral, durante 2 momentos. Na hora da homenagem ao Aloysio Longscheider, secou na frente do Padre Denis, o Padre Marcelo também estava lá, e na hora da comunhão, dia 21 de dezembro. No dia 24, Natal, aconteceu 2 vezes na noite, inclusive numa delas na hora da celebração na casa comunitária, todos viram. Depois, mais tarde, às 2h30 da manhã também aconteceu. No dia 1º de janeiro aconteceu também mais uma vez. No dia 6 de janeiro saiu sal, essa flor que tem dentro, que contém um relicário, né? Ficou cheio de sal. E depois, 2 datas que o Moisés pediu para rezar pela comunidade, na intenção da comunidade. 1º de fevereiro e 7 de fevereiro. Então, nessas 2 datas de fevereiro, aconteceu um dia de sair o óleo aqui e outro dia o mel. De 7 de fevereiro para cá, que eu tenha visto, não aconteceu mais, né? Desde o dia 7 de fevereiro. Mas, para mim, foi uma confirmação da imagem, como para eles também é mais um sinal, né? Além de outras coisas que eu postei também na internet. A gente sabe que é uma manifestação visível. Eu tive a oportunidade de estar com ela 2 vezes. Na primeira vez, nós chegamos lá às 9h30 da manhã, ficamos até a hora do almoço, ela estava banhada de mel assim. Depois ela secou completamente, como já está seco aqui. Quando nós voltamos ao almoço, ela banhou novamente de mel. Depois secou novamente, ficou somente no pé que tinha sido o lugar que eu tinha dito: Nossa Senhora, coloca a minha vida aí debaixo dos seus pés. E esse pezinho dela ficou o resto seco e ele saiu. Da última vez com o Padre Reginaldo, quando ele chegou lá, eu estava muito triste, o rosto que muda também, inclusive os olhos, ele não falou, mas já foi feito um teste, e quando se coloca a luz, a pupila dela contrai. E naquele dia, quando eu cheguei, o Padre Reginaldo disse: olha, ela está muito triste, estava chorando. Na parte da tarde, o sorriso dela voltou, tanto que uma foto que a gente está distribuindo lá na rádio é o sorriso dela, né? Então, acima do fenômeno, eu acho que para mim foi um grito, porque quando eu partilhei, tinha muita dificuldade de rezar o texto. Era meu pecado de toda a confissão, rezar o mistério, tal, não conseguia, né? Não queria dizer que isso era o rabo do demônio na minha vida, que impedia. E foi uma obra muito grande, porque naquele dia eu entendi que Nossa Senhora vive, ela está viva, como Jesus está vivo. Eu não tinha esse entendimento, assim, uma experiência de Nossa Senhora como alguém que está vivo, porque se sai mel de uma pedra, de um pedaço de gesso e seca novamente, quer dizer, se sai, é uma realidade. Então, para além da imagem, como orienta a igreja, nós temos que ir para a própria imagem, para a própria pessoa, aliás, a própria pessoa de Nossa Senhora, que nos pede, sobretudo, a oração do texto. Então, nós vamos agora rezar pelas intenções da comunidade, rezar pelo Moisés, rezar pela Emi. Queria pedir até que ele abrisse um pouquinho para o Padre Jair vir aqui para frente, que ele veio também. Só abrir um pouquinho no meio para a cadeira passar. E a gente vai rezar pelos padres da comunidade, pelos seminaristas. A gente está aqui no coração da comunidade, né? A diaconia é onde impulsa, né? Mais forte a graça da vocação para o mundo todo.
rezar pelos irmãos que estão em países tão difíceis, né, de evangelização, pedir que ela atenda. E a gente parou no terceiro mistério, né? Só uma coisinha que eu esqueci. Tem alguém aqui formado em parapsicologia ou que estudou parapsicologia? Não? Deixa eu só dizer uma coisa. As pessoas às vezes nos perguntam: por que a dona da imagem não viaja com ela? Nos 26 anos a Lília nunca viajou com a imagem, sempre são os guardiões que cuidam dela. Por uma orientação. Quem sabe um pouquinho de parapsicologia sabe que a ciência parapsicologia entende que é possível que alguém, uma pessoa, que tem algum grau de paranormalidade, possa projetar numa parede, numa imagem, num objeto, qualquer outra coisa, um líquido, seja sangue, seja água, seja qualquer líquido, seja mel, seja o que for. Porém, pela ciência, isso só é possível se a pessoa estiver a menos de 50 metros do objeto. Nunca pode acontecer se a pessoa estiver a mais de 50 metros do objeto. Por isso ela nunca viajou. Nós estamos a 3.000 quilômetros. 4.000? Lá de onde a Lília está, em Mirassol. Então, sempre que está... eu já está em Aparecida. Perguntam, então ela não viaja, foi uma orientação desde o Padre Quevedo, que ela não viajasse. Ele dizia assim: se não, vocês nunca sabem quem está numa assembleia. Se lá tem um parapsicólogo e querer questionar, então é fácil vocês dizerem, mas não é a ponte, porque a dona está a quilômetros e quilômetros de distância. Tá bom? Só uma adendo. Então vamos rezar. Vamos cantar uma música Nossa Senhora. Somos filhos de Deus, queremos Maria. Queremos amar-te.